Você pode sentar, fique à vontade, essas cadeiras são um pouco confortáveis, né? Dá vontade de ficar sentado aí, não levantar mais. Muito bem, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui e já nós vamos. Olha o que o salmista diz no primeiro versículo, no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formaste da terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Versículo 4. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Agora o versículo 12, que é o versículo da mensagem desta noite. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amados, o autor desse salmo foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento. O autor desse salmo é considerado pelos judeus o maior legislador de toda a história da nação judaica. Nós estamos falando de Moisés, o servo do Senhor. E a história de Moisés, a vida de Moisés é uma história muito bonita e que a Bíblia nos revela como foi a trajetória da vida de Moisés. Esse homem, né, ainda menino, foi preservado por Deus. A mão do Senhor já estava estendida na vida de Moisés, porque na presciência de Deus, lá na frente, tinha uma obra a realizar na vida de Moisés, uma obra muito grande. Então, desde o seu nascimento, a mão do Senhor já acompanhava Moisés. Nós lemos lá no Êxodo, quando o faraó, temendo ali, né, o povo que estava escravizado, crescendo, as hebreias dando a luz a meninos, e faraó ficou assustado e ordenou que matassem todos os meninos. Mas Moisés foi preservado dessa matança. E nós vemos por trás disso a mão do Senhor. Moisés teve experiências profundas com Deus. Quando ele estava no deserto e Deus quis se revelar a Moisés, foi por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Uma experiência tremenda. Diz a Bíblia que Moisés também era o homem mais manso da face da terra naquela época. Moisés também era um homem que tinha uma profunda intimidade com Deus. Lá em Números, capítulo 12, nós podemos observar isso. Os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, se levantaram contra o ministério de Moisés, ficaram com inveja do ministério de Moisés e disseram: olha, o Senhor, ele não fala só com Moisés, o Senhor fala por nós também, né? E levantaram ali algumas calúnias sobre a vida de Moisés, e o Senhor ouviu o que eles estavam falando a respeito de Moisés, porque Deus se agradava do proceder e da vida de Moisés. E o Senhor chamou os dois irmãos de Moisés, e disse: olha, aos profetas de Israel, eu falo em visão e falo também por sonho, mas o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa. Sabe qual é o segredo para Deus falar conosco? Sabe qual é o segredo para nós ouvirmos a voz de Deus? É ser fiel na presença do Senhor. É ser fiel na obra do Senhor. E Deus disse isso aos irmãos de Moisés: o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Experiências que Moisés passou no deserto, quando ali Deus supriu a necessidade do povo, e olha que os historiadores dizem que eram 2 milhões de pessoas que estavam ali na liderança de Moisés. E nós vemos Deus ali no deserto, suprindo a necessidade do povo e honrando a fé do líder Moisés. Deserto é lugar de escassez, não tinha comida, não tinha água, mas o mesmo Deus que levantou Moisés, agora estava honrando o seu ministério, fazendo com que pão caísse do céu, fazendo com que carne viesse à mesa do povo judeu, fazendo com que água brotasse da rocha, tudo isso mostrando a providência de Deus no deserto. E se Deus proveu para Israel, hoje Ele está provendo
cuidado e vem te sustentado e não deixado faltar nada para você. Aleluia! Experiências que Moisés teve e que deram inspiração para ele escrever esse salmo, Salmo 90. O interessante é que Moisés começa o salmo dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Quando eu falo de refúgio, eu estou falando de abrigo. Quando eu falo de refúgio, eu falo de lugar de segurança. E nos dias que estamos vivendo, muitos têm colocado o seu refúgio, ou buscado refúgio, melhor dizendo, no seu status, na sua posição social. Muitos têm se refugiado no seu dinheiro, no seu emprego. E o resultado disso, irmão Anderson, frustração, decepção. A melhor coisa para o homem e para a mulher no momento de tribulação, no momento de dificuldade, é procurar o Senhor como nosso refúgio. Foi o próprio salmista que disse no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio. Só isso não, Ele também é a nossa fortaleza. Só isso não, Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Você está em angústia, está em tribulação, vai se refugiar no esconderijo do Altíssimo, porque Ele vai cuidar de você. É promessa para as nossas vidas essa palavra nessa noite. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E nos versículos seguintes, Moisés ele faz um contraste entre a eternidade de Deus e a limitação da vida do homem. Deus é eterno. Deus não está limitado ao tempo. O tempo foi criado por Deus para nós. E Moisés faz esse contraste. É um contraste muito grande. A eternidade de Deus e limitação da vida do homem. E eu fico observando tantas pessoas que se levantam com arrogância, com soberba, e desconhecem o que a Bíblia diz sobre a nossa vida aqui na terra. A vida passa rapidamente e nós voamos. Quando eu olho para a minha vida, eu entendo que eu não sou nada. Daqui a 20 anos, a 30 anos, ou amanhã mesmo, eu não posso mais estar vivo. A nossa vida passa muito rápido. E hoje eu estava no serviço e meditando nessa palavra para deixar aqui nessa noite. E sempre entra uma pessoa, né, um senhor, uma senhora, e nós brincamos, né, com o idoso. Bom dia, jovem. Bom dia, jovem. E hoje eu fiz isso. E o senhor olhou para mim: olha, obrigado pelo jovem, né? Como o tempo passa rápido, meu filho. Ontem eu era jovem, né? Hoje eu já estou aqui, uma idade avançada. Então a vida passa muito rápido. E eu pergunto para você, e a pergunta serve para mim também: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Moisés disse: Senhor, ensina-nos, no versículo 12, a contar os nossos dias. O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos priorizando nas nossas vidas? Será que é o nosso emprego que nós estamos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas? Eu vou ter que trabalhar então? Claro que tem, corra atrás do sustento da sua família. Será que é a minha família que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida? Mas irmão, essa família é a célula mãe da sociedade. Cuide bem da sua família. Será que é o meu dinheiro que eu estou colocando em primeiro lugar na minha vida? O dinheiro é bom, nós precisamos do dinheiro. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 6, Ele nos esclareceu o que é que nós devemos buscar em primeiro lugar. Jesus começa falando de um tipo de ansiedade para aquela multidão que estava ouvindo. Ele começa dizendo: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quanta vez de comer, quanta vez de vestir, quanta vez de beber. E olha, irmãos, trazendo para nós aqui no nosso tempo, você observa a cultura daquela época. Em um lugar onde a economia se baseava na agricultura, na criação de gado, na verdade, e Jesus falando aquilo para aquelas pessoas. Imagine hoje, na nossa cultura, onde o consumismo impera, irmãos, onde as pessoas correm para lá e para cá para ter mais, para ganhar mais, né, para ter mais dinheiro, para ter uma casa boa, uma mansão, carros, tudo isso é bom, mas isso não é prioridade nas nossas vidas. E Jesus disse: olha, não
bens de comer, de beber, de vestir. Sabe por quê? Porque os gentios procuram essas coisas. Jesus disse isso. Os gentios procuram tudo isso. Vocês não precisam ficar ansiosos, sabe por quê? Porque o Pai Celeste sabe que você precisa. E se Ele sabe que eu preciso, Ele vai me dar o sustento na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 33, Jesus nos mostra o que realmente devemos priorizar nas nossas vidas. Buscai em primeiro lugar. Às vezes isso é muito difícil, irmãos. Às vezes é difícil fazer isso. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas. Que coisas? O beber, o comer, o vestir, todas essas coisas, diz Jesus, serão acrescentadas. Aleluia. Pedro, certa feita, perguntou: Jesus, nós estamos deixando a nossa casa, nós estamos deixando o nosso pai, a nossa mãe para te seguir. O que nós vamos ganhar em troca? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, aquele que deixou casa, pai e mãe para me seguir, receberá 100 vezes nessa vida, Pedro, e no porvir a vida eterna. Meus irmãos, a nossa visão não pode ser limitada apenas às coisas terrestres. Nós somos cidadãos do céu e devemos pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés faz um pedido a Deus. Às vezes pedimos tantas coisas a Deus, na verdade, mas Moisés aqui faz um pedido sábio a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amados, nós precisamos pedir a Deus um coração sábio. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para gastarmos o nosso tempo aqui na terra de maneira correta e viver corretamente. Eu estava meditando nesse versículo e pensando: Senhor, o que nós devemos pedir ao Senhor para alcançar um coração sábio? E a palavra que veio no meu coração, a primeira palavra, é pedir a Deus que nos ensine a prudência. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 15, desta forma: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Jesus disse para os seus discípulos: sede simples como a pomba, mas sede prudentes como a serpente. Precisamos pedir a Deus prudência para viver nesse mundo, cautelosos, nos afastar daquilo que tira a nossa comunhão com Deus. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a honestidade. Vivemos na época da trapaça, do engano, do ludibriar, do tirar vantagem com o próximo. E ser honesto no nosso tempo, no século XXI, é ser bobo. Queridos, não se preocupe se alguém te taxar por bobo por você ser honesto. Enquanto estou dizendo que você é bobo, Deus está dizendo: meu filho, continue assim, honesto, porque eu estou me agradando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou correr, que o tempo está correndo também. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a humildade. A humildade. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Salomão, em um dos seus provérbios, disse que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Quando eu sou humilde na presença de Deus, eu reconheço a minha posição, a minha limitação, a minha fragilidade. Quando eu sou humilde na presença de Deus, eu não coloco a minha confiança no meu talento, nos dons que eu tenho, no dinheiro que eu tenho.
eu tenho orgulho. Não, eu confio somente no Senhor. Se humilhar na presença de Deus é dizer a Deus: Deus, eu estou aqui, mas eu dependo do Senhor para caminhar nesse mundo. E a Bíblia nos dá vários exemplos acerca disso. E há uma história linda na Bíblia que eu quero fazer menção do rei Josafá. Aquele homem era um chefe de Estado. Aquele homem era o todo-poderoso da nação de Judá. Era um rei, era ele que mandava. E de repente uma grande luta sobreveio no reinado de Josafá. Algumas nações se juntaram para atacar o reino de Josafá. E qual a notícia a ele? Olha, Josafá, uma grande multidão vem até você. Aquele homem não perdeu tempo. Diante de todo o seu reino, ele começou a buscar a Deus e começou a se humilhar na presença de Deus. Josafá não deu uma de durão, ele ficou com medo, mas ele fez o seguinte: ele foi sábio, ele foi buscar a Deus, ele foi clamar a Deus. Ele disse: olha, Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão. Eu, Senhor, não sei o que fazer, mas porém, Senhor, os meus olhos estão em Ti. Aleluia. Eu não sei o que fazer, eu não sei como dar saída desse problema, Senhor, mas eu estou me humilhando na Tua presença. E diz a Bíblia que Deus exalta aquele que se humilha na Sua presença. Aleluia. E Deus deu vitória a Josafá e honrou a humildade daquele servo. Uma história interessante. Dizem que na época dos imperadores de Roma, quando saíam para uma guerra e vencia, vinha trazendo os escravos, os despojos da guerra, a cidade, o Império Romano se preparava para receber o imperador, com toda a pompa, com aquela festa tremenda. E diz que quando o imperador estava chegando na cidade, os portões se abriam. O imperador, ali dentro de uma carruagem, diz a história que um homem era colocado dentro da carruagem do imperador. E uma vez ou outra aquele homem se levantava e sussurrava no ouvido do imperador, dizendo: lembra-te que tu é homem. Ou seja, para que a soberba não invadisse o coração do imperador. E nós precisamos entender isso, a humildade e reconhecer a nossa limitação. Eu já estou finalizando. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a andar em santidade. Santidade. E nós sabemos o que significa ser santo na presença de Deus. Ser separado. Ser consagrado para o serviço do Senhor. Separado de quê, irmãos? Do pecado, do mundanismo. Vivemos em uma época terrível. Inversão de valores, relativismo. Aquilo não tem nada a ver, tudo é normal na sociedade. Não é verdade? A igreja ela precisa tomar a sua posição e fazer a diferença. Paulo diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. O versículo é o seguinte: não vos conformeis com este mundo. A igreja, nós não podemos nos conformar da maneira que o mundo está. Não, está tudo bem, deixa como está mesmo, o mundo já não tem mais jeito. Não, a igreja foi chamada para fazer a diferença. Foi o próprio Jesus que disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal para preservar este mundo da corrupção, da podridão, a luz para iluminar este mundo que já tem trevas e já no maligno. E Jesus foi mais além. O versículo 16 do capítulo 5 de Mateus: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Como está o seu testemunho de servo de Deus, de luz do mundo? Olha a responsabilidade que nós temos enquanto sal da terra e luz do mundo. E como está a sua vida? Será que você, como uma luz, está realmente brilhando? Será que alguém pode olhar para você e notar a diferença na sua vida? Não, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente, o falar dele é diferente, o agir dele é diferente, os atos daquele homem são diferentes. Será que alguém pode olhar para você e testemunhar dessa forma? E Jesus continuou dizendo: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas
boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Aleluia. Uma vida de santidade precisamos pedir ao Senhor. E para finalizar, Moisés pede a Deus para ensinar a contar os dias, para que ele viesse alcançar um coração sábio. Não. Moisés, ele foi criado em toda a ciência do Egito. Ele ficou 40 anos aprendendo na faculdade egípcia. Era um homem que tinha conhecimento tremendo, autor do Pentateuco. Depois foi para o deserto e ficou lá mais 40 anos. E como um homem desse, cheio de conhecimento, estava pedindo a Deus um coração sábio. Aqui está o segredo. Conhecimento Moisés tinha. Conhecimento talvez eu possa ter resumido, mas tenho algum. Mas sabedoria é Deus quem dá. Sabedoria vem do céu para nós. Salomão, disse Deus a Salomão, pede o que quiser, eu vou te dar. O que você quiser, Salomão, eu vou te dar. E Salomão, inteligente, Senhor, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria, para saber administrar esse povo. E Deus se agradou da resposta de Salomão. Disse: Salomão, por que você não pediu riqueza, mas pediu sabedoria? Além da sabedoria que eu vou te dar, eu vou te dar riqueza, Salomão. E foi o homem mais sábio de toda a terra na sua época. E Moisés estava pedindo a Deus não um coração cheio de conhecimento. Moisés pedia a Deus um coração cheio de sabedoria. Mas para quê, irmão Wanderson? Pedir sabedoria a Deus? Primeiro, para discernir os tempos. Segundo, para fazer a escolha certa nas nossas vidas. Aleluia. Terceiro, para fazer o que é certo na presença do Senhor. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias. A priorizar a obra de Deus aqui na terra. A pedir a Deus um coração sábio, discernir tempos, fazer a escolha certa. Temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Temor a Deus. Quantos vivem uma vida pensando que não existe um Deus no céu, dizendo que o Deus dele é o próprio ventre, é ele que manda na vida dele, é ele que faz e acontece. Se o que ele tem foi fruto do trabalho dele, não dá glória a Deus. Mas nós precisamos pedir um coração sábio para aprender a temer ao Senhor, reconhecer a soberania de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho, Senhor, meu dinheiro, minha casa, minha família, minha saúde, tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu. Quando você tem um coração sábio, você sabe agradecer a Deus dessa maneira. Para finalizar, pouco tempo nos resta, irmãos. A vida passa rapidamente, disse Moisés, e nós voamos. Vamos pedir a Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Corações sábios, para sabermos agir de maneira correta e não perdermos o nosso tempo aqui na terra. Amém? Nós queremos orar ao Senhor. Aleluia. Eu sempre gosto de louvar o Senhor. Glória, me ajuda aqui, eu vou orar. Pode ficar de pé, por favor. Né? Aleluia. Aleluia. Eu já vou orar. Então, não, é outra coisa. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você está priorizando na sua vida. Eu não sei o que você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida. Mas a Bíblia nos dá uma recomendação: buscar o reino de Deus. E todas as coisas que você almeja aqui na terra, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, elas serão acrescentadas. Antes de orar, eu quero fazer essa oração também em forma de louvor com os irmãos. Aleluia.
Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a cobra anseia por água, assim quero ser. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Ensina-nos, Senhor, a mudar os nossos dias, mas de ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Qual é o céu? Sua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, amostra as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o teu clamor, mas do ar que eu respiro, preciso de ti. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Senhor, essa pequena e simples palavra que nos mostra, Senhor, o nosso objetivo aqui na terra. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos a ter corações sábios, Senhor, tomar decisões corretas. As nossas atitudes podem ser atitudes sábias, Jesus. Ó Deus, continue abençoando a tua igreja, este lugar, Senhor, a Câmara dos Vereadores. Abençoa esses homens que estão aqui, Senhor, que estão trabalhando em prol da nossa cidade. Deus, dê sabedoria a esses homens e que eles possam tomar, Senhor, aqui nesse lugar, decisões certas, Senhor, para o bem-estar da nossa cidade, dessa população. Pai, eu entrego tudo em tuas mãos, as nossas vidas de todos, em nome de Jesus. Graças a Deus.